A Fundação SCP se dedica a capturar objetos e criaturas que podem causar grandes danos à humanidade. A sigla SCP significa segurar, conter e proteger. No universo, classes de objetos são destinadas a identificar necessidades de contenção, prioridade de pesquisa, orçamento e outras considerações. A classe do objeto de um SCP é determinada por vários fatores, sendo os mais importantes a dificuldade e o propósito de sua contenção. Seguro. Objetos da classe seguro são anomalias que são facilmente e seguramente contidas. Isso geralmente deve-se ao fato de que a Fundação pesquisou o SCP bem o suficiente de modo a que contenção não exija recursos significativos ou que as anomalias necessitam de uma ativação ou acionamento específico e consciente. No entanto, classificar um SCP como seguro não significa que manuseá-lo ou ativá-lo não apresente uma ameaça. Euclídeo. Objetos de classe Euclídeo são anomalias que exigem mais recursos para serem contidas completamente ou que a contenção nem sempre é viável. Geralmente é porque o SCP é insuficientemente entendido ou fundamentalmente imprevisível. Euclídeo é a classe do objeto com maior extensão, e geralmente é um bom palpite que um SCP será desta classe se não se encaixar facilmente em nenhuma das outras classes de objeto padrões. QT. Objetos de classe QT são anomalias que são excessivamente difíceis de serem contidas consistentemente ou de forma confiável, com procedimentos de contenção frequentemente extensivos e complexos. A Fundação frequentemente não consegue conter bem estes SCPs devido a não possuir um entendimento sólido de anomalias, ou devido à falta de tecnologia para propriamente contê-la ou combatê-la. Um SCP QT não significa que o SCP é perigoso, apenas que ele é muito difícil ou dispendioso de conter. Existem outras classes, mas neste vídeo vou listar apenas estas. SCP-682. Classe do objeto, QT. O SCP-682 é uma grande criatura vagamente semelhante a um réptil de origem desconhecida. Ele aparenta ser extremamente inteligente, e já foi observado se envolvendo em uma comunicação complexa com SCP-079 durante seus pequenos tempos de exposição. SCP-682 aparenta ter ódio contra toda a vida, que vem sendo expressado em várias entrevistas durante sua contenção. O SCP-682 sempre foi observado tendo força, velocidade e reflexos extremamente altos, embora os níveis exatos variem com a sua forma. O corpo físico de SCP-682 cresce e muda rapidamente, crescendo ou diminuindo de tamanho quando consome ou derrama materiais. SCP-682 ganha energia de tudo o que ele ingere, orgânico ou inorgânico. A digestão parece ser ajudada por um conjunto de brânquias de filtragem dentro das narinas do SCP-682, que são capazes de remover matéria usável de qualquer solução líquida, permitindo que ele se regenere constantemente do ácido em que está contido. As habilidades de regeneração e resiliência são surpreendentes e SCP-682 já foi visto movendo-se e falando com seu corpo 87% destruído ou apodrecido. Apesar de sua reputação como um monstro furioso, SCP-682 é extremamente inteligente, com seu intelecto sendo amplamente reconhecido por grupos como a Mão da Serpente. Ele demonstrou conhecimento de vários SCPs, alguns dos quais demonstrou ter mais conhecimento além da própria Fundação, indo tão longe a ponto de se envolver em comunicação complexa com SCP-079, uma inteligência artificial senciente em constante aprendizado e evolução. Procedimentos especiais de contenção em o SCP-682 deve ser destruído assim que possível. No momento, nenhum meio disponível às equipes SCP foram capazes de destruir SCP-682, sendo apenas capazes de causar danos físicos massivos. SCP-682 deve ser contido em uma câmara 5 metros x 5 metros x 5 metros com 25 centímetros de placa de aço reforçada, resistente a ácidos, revestindo todas as superfícies internas. A câmara de contenção deve ser preenchida com ácido clorídrico até SCP-682 ser submerso e incapacitado. Qualquer tentativa de SCP-682 de se mover, falar ou violar a contenção deve ser reagida sobre rapidamente com força total, como solicitada pelas circunstâncias. Funcionários estão proibidos de falar com SCP-682, por medo de provocar um estado de raiva.
Todos os funcionários não autorizados tentando se comunicar com o SCP-682 serão restringidos e removidos à força. Devido aos frequentes atentados de violar a contenção, dificuldade de contenção e incapacitação, e alta ameaça de exposição à Fundação, SCP-682 deverá ser contido no sítio. A Fundação usará o melhor de seus recursos para manter toda a Terra dentro de 50 quilômetros sem desenvolvimento humano. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe seu comentário. Qual outro SCP você gostaria que eu trouxesse em um vídeo? Deixe seu like e até a próxima.